Fala pessoal, beleza? Kelvin aqui com mais uma videoaula para vocês. Hoje uma aulinha de cinema 4D. E essa aulinha, aula muito especial, que vai ser atendendo a pedido dos inscritos. Eu fiz essa aula aqui, ó, de social media, receita de carro novo, se eu não me engano. E muita gente gostou do selo que eu desenvolvi para essa aula e quis aprender como que a gente faz um selo igual a este. E nessa aula a gente vai estar criando esse selo do zero no cinema 4D. É um selo que não é tão complicado, mas exige um pouquinho de concentração, beleza? Então, se você quiser aprender como criar esse selo, fique comigo até o final do vídeo, que a gente vai estar criando aí um selo 3D muito bacana para você utilizar em vários projetos. Então, sem mais enrolação, bora começar. Tem aqui o nosso selo aberto. A única coisa que eu preciso salientar para vocês é que aqui eu utilizei o Octane Render e a gente vai utilizar o render nativo. Talvez fique alguma diferencinha aqui nos reflexos, nas cores, mas nada que venha diminuir a qualidade do nosso trabalho, beleza? Então bora lá. Vamos começar aqui a criação da nossa elipse amarela. Vou voltar aqui para o Cinema 4D, versão R19. Vou criar aqui um cilindro. Vou diminuir aqui esse eixo, diminuir aqui ó, um pouquinho a altura. R, vou rotacionar aqui 90 graus com Shift pressionado. E seleciono a ferramenta Move Tool. E a gente tem aqui a nossa primeira elipse aqui. Vou aumentar os segmentos aqui, vou colocar em 100 para ele ficar aqui certinho. Acho que assim já tá bom. Vamos voltar aqui para nossa referência. A gente pode diminuir um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho mais estreito. Então a gente tem isso aqui. Agora, C do meu teclado, converto em objeto editável, pressionando a tecla C. E agora nós vamos dar dois cliques aqui, ó, no modo, dar um clique aqui para selecionar o modo de linhas e dou dois cliques aqui para ele selecionar todas as linhas. Se não, você dá um clique, Select, Loop Selection. E seleciona tudinho aqui as linhas. Antes disso, ó, seleciono tudo, clico no botão direito, Optimize, tá? Para ele soldar aqui todas as faces. E agora eu volto aqui só para a linha que eu quero. Eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui ó, em Bevel. E vou fazer um Bevel aqui, mais ou menos aqui assim, ó. Que eu quero esse arredondamento, ó. Esse arredondado aqui. E eu vou aumentar as subdivisões, ó. Vou colocar várias subdivisões. E ele vai ficar assim, ó, arredondado pra gente. Tá? Então a gente já concluiu aqui a primeira parte. Agora nós vamos criar esse elemento aqui, ó. Essa borda amarela e esse retângulo aqui que é o mesmo, só troquei as posições dele, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente vai colocar de pressiono Enter. Elipse, fundo. Já vou criar um material aqui, ó. Dou dois cliques, Material, colocar uma cor amarela aqui, ó. Amarelo, um pouquinho mais de laranja. E eu vou adicionar um reflexo. Vou clicar aqui em Reflectance, Add GDX. E vou vir aqui, ó, Layer Fresnel. Nono eu vou trocar para Dielectric, tá? Então a gente tem um reflexo aqui só para a gente, e vou arrastar para cá, só para a gente ir trabalhando aqui e verificando como é que vai ficar no final. Agora nós vamos criar esse retângulo aqui, ó. Eu vou selecionar aqui as minhas splines e eu vou escolher o retângulo. Criei aqui um retângulo, vou diminuir a altura, diminuir bastante aqui a altura, T. E vou arrastar aqui para dentro para diminuir. E vou mover aqui, posicionar. Para a gente posicionar mais ou menos aqui. Ó, esse retângulo aqui que a gente está criando, tá? Eu vou subir ele a altura um pouquinho. Vou deixar aqui com uns, mais ou menos aqui assim. Ó. Não vai ficar igualzinho esse aqui, tá? Mas vocês podem ajustar aí até melhor, do jeito que vocês preferirem. Converter em objeto editável, pressionando a tecla C, e a gente tem isso daqui, ó.
Agora eu vou pressionar a tecla F4 para a gente vir para o modo frontal. Vou clicar aqui no modo de pontos e aqui na Rectangle Selection vou selecionar esse ponto. E eu vou selecionar esse também, ó, pressionando Shift, eu seleciono os dois, T do meu teclado e vou arrastar aqui para baixo, para o meio, quer dizer, para a gente criar esse efeito aqui, ó, de diminuir ele um pouquinho, aqui com a ferramenta de escala, e a gente fez essa distorção aqui. Agora, eu vou selecionar todos esses pontos, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, em Chamfer, e eu vou arrastar um pouquinho para fora, para fora não, para dentro, não é para fora mesmo, para fora. Arrastei aqui um pouquinho e ele vai criar esse canto arredondado. Então a gente criou um retângulo, converteu em objeto editável, vimos aqui no modo de pontos, com a escala diminuímos aqui para dentro e agora aplicamos o chamfer. Beleza? F1, volto para visualização em perspectiva, a gente tem isso daqui, ó. Agora nós vamos adicionar um Ctrl Z, Subdivision Surface. Eu vou clicar aqui, Extrude, perdão. A gente vai adicionar um Extrude aqui e vou arrastar esse Rectangle para dentro do Extrude. E a gente criou aqui aquela parte azul aqui, ó. A gente já criou ela. Então, vou diminuir aqui a profundidade. Vou colocar aqui mais ou menos uns 4 já tá bom. 4 já tá ótimo. E vou posicionar ele aqui encostando. E esse aqui é a parte azul, tá? A gente já criou aqui a parte azul. Vou até duplicar esse material. Ctrl, arrasto para o lado. Colocar a cor azul. Para a gente ir identificando aqui. Beleza? Isso aqui é a cor, a gente vê depois. Agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós adicionamos o Extrude. Colocar o nome aqui, ó, de base azul. Vamos duplicar isso aqui. E essa aqui vai ser a borda branca. Borda branca. Já vou até colocar a cor aqui em branco. Fica mais fácil a gente se identificar. E vou arrastar para cá. Eu vou puxar essa borda branca um pouquinho para frente. E do meu teclado. Puxei ele para cá. E aqui, ó, no Caps, eu vou colocar Fillet Cap. Ah, é Fillet, tá? Não é Fillet Cap não, é Fillet. Então a gente vai utilizar aqui, ó, Fillet, Fillet. E aqui eu vou colocar, vou testar algumas opções aqui. A gente pode ir mudando, cada um a gente tem um efeito. Se você quiser mudar aí, beleza? Fica aí a seu critério. Eu vou colocar em Gravity mesmo. Mais ou menos assim. E eu vou diminuir aqui, ó, o Radius. Vou colocar aqui em 3 e aqui em 3 também. Isso aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás. E os steps eu vou adicionar aqui uns 3 também. Ó. Um passo. Vou colocar aqui em Convex mesmo. Mais ou menos aqui assim. Ó. Vou diminuir aqui para 7. E aqui 7 também. Então a gente tem uma borda um pouquinho mais fina. Vamos ver. Isso aqui já fica interessante. Posso diminuir até mais, ó. Opa. Posso deixar aqui em 5 e aqui em 5. Ó, fica bem parecido, tá? Então a gente já construiu aqui a parte da frente. Eu vou até arrastar um pouquinho mais para frente para dar um pouquinho mais de profundidade. E aqui no azul, aqui no objeto, eu vou diminuir aqui a profundidade. Então, para ele ficar um pouquinho mais fundo. Vou diminuir aqui para ele ficar um pouquinho mais para dentro. Posicionei aqui, ó. Então, eu venho aqui no borda, na base azul e diminuo ele por aqui, ó. Então, a gente tem lá borda branca e fundo azul com a bordinha ali ressaltando. Vou salvar esse arquivo aqui na frente. Vou colocar o nome de selo. Agora nós vamos adicionar aquela outra borda ali. E aqui a gente já tem ela pronta, né? A única coisa que eu vou fazer é selecionar a borda branca, fazer uma cópia dela, Ctrl, arrasto para cima, ele vai criar uma cópia. Borda amarela. Para a gente criar essa borda aqui.
E vou arrastar ela aqui para essa branca aqui para cima dela e essa base azul. Essas duas eu vou arrastar para cá, para cima, para organizar, e vou trazer ela para frente. E essa amarela aqui, eu vou botar a cor amarela nela. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui nos caps e na profundidade. Eu vou diminuir aqui para ele ficar aqui mais ou menos assim, ó. Viu que a gente já tem ele pronto, ó. Aí a única coisa que eu tenho que fazer é aumentar essa borda. T, ele aumenta. Vou posicionar ele aqui e vou fazer o seguinte, ó, R no meu teclado e vou rotacionar ele para ele ficar de ponta cabeça, ó, 180 graus. E vou posicionar ele aqui para cima. E novamente e vou encostar ele aqui na minha base amarela. Pronto, tenho aqui e aqui também, ó. Opa, seleciono a base azul e a branca e vou encostar aqui, ó. Então a gente já tem praticamente pronto aí. E a única coisa que eu vou fazer, ó, nessa amarela aqui, R, e vou rotacionar um pouquinho. Opa, rotacionar aqui, ó. Mais ou menos isso. E eu posso mexer aqui também nos caps. Vou diminuir aqui 5 e aqui 1,5 e aqui também, para ele ficar mais fininho. Deixar em 2. Ó, é bem isso mesmo que eu preciso. Então a gente já criou aqui a primeira parte. Ctrl S para me salvar. Agora a gente vai criar os textos. O primeiro texto que a gente vai criar vai ser esse promoção aqui, ó. Então eu vou selecionar aqui minha ferramenta de texto, vou vir em MoGraph, MoText e vou posicionar esse texto aqui para cima, vou selecionar ele, posicionei ele aqui, Object e vou colocar aqui, vamos começar por carro novo, carro novo e a fonte a gente vai escolher aqui. Pronto, carregou as fontes. Eu vou utilizar uma fonte aqui, ó, chamado Made. Cadê? Pode ser uma Montserrat se você tiver também, tá? Foi essa aqui, ó. Made Involve Sans. A gente vai criar aqui este texto. Bold. Tá? Vou aproximar ele aqui, ó. Vou diminuir o espaçamento horizontal. Beleza? Isso aqui. E a gente vai adicionar um caps aqui também. Clique aqui na aba caps, fillet cap. E aqui no end também. E agora nós vamos fazer o acabamento aqui. Vou aumentar a quantidade de passos e a quantidade de radius. Mais ou menos assim, ó. Aí, se você achar melhor de outro jeito, fica à vontade, que não é regra não. Só o que você achar conveniente aí. Vou até diminuir mais um pouquinho. Assim, mais ou menos, ó. Assim ficou legal, bem suave. E eu volto aqui em Object e eu vou aumentar aqui de volta o espaçamento. Acho que vou ter que deixar em 0 mesmo, até porque já colou ali as letras. E aqui, ó, no diff, você aumenta aqui para ele ficar com a profundidade maior. Vou colocar aqui 35 já tá bom. T, vou diminuir. E do meu teclado, vou posicionar aqui. É ET que a gente mais utiliza. E nós vamos posicionar aqui o nosso texto. Posicionei aqui, diminui um pouco, posiciona, que é um trabalho bem melindroso. Mais ou menos aqui assim, ó. T novamente. Ó, isso daqui. E agora eu colo ele aqui mais próximo que eu puder aqui.
Agora nós vamos adicionar um efeito aqui nesse texto, para ele ficar um pouquinho arredondado. Carro novo, sempre renomeando, tá? Para a gente não se perder. Agora eu vou vir aqui em modificadores e vou adicionar um FFD. Vou adicionar aqui um FFD e vou arrastar ele para dentro do carro novo. E eu vou clicar aqui ó, em Fit to Parent, para ele pegar o tamanho do meu texto todo. Ok? Vou aumentar um pouquinho em todos os eixos, X, Y e Z. E eu vou vir aqui ó, no modo de pontos e com a minha Live Selection, eu vou selecionar aqui esses pontos do meio. Ó. Vou selecionar aqui, pressionando o Shift, com a opção Only Select Visible Elements pressionado, para me selecionar só o que estou vendo, e do meu teclado, e vou arrastar um pouquinho para frente. Ó. Ele vai arredondar um pouquinho o meu texto, só para a gente ter um pouquinho mais de reflexo, beleza? É para isso que a gente vai dar uma arredondada aqui, ó. Ele vai criar uma curvatura, mais ou menos aqui assim, ó. Vocês conseguem ver ali, ó, essa curvatura aqui. Então, isso aqui vai dar um efeito bem legal no nosso render. Agora, nós vamos criar outros textos agora. A gente tem aqui, ó, receita de... A gente vai criar ele agora. Vou duplicar esse texto. Ctrl arrasto para cima. Vou excluir esse FFD. E eu vou colocar aqui, ó, receita de... E vou arrastar para cima. E esse aqui vai ser esse texto vermelho. Vamos lá. A fonte vai ser uma fonte chamada Grand Hotel. Essa fonte aqui, ó. Posiciono ela aqui. Já vou duplicar esse material aqui, colocando a cor vermelha, para a gente se achar. Opa, arrastei aqui. Renomeando, receita de, posiciono aqui no meio, posso aumentar bem, isso aqui vai ser a parte de trás, vai ser a parte amarela. Então eu vou aumentar bem aqui, posiciono ele aqui, F4, visão frontal, e eu tenho mais uma noção de onde eu estou. Mais ou menos isso que eu quero, aumento e posiciono aqui, F1, volto, arrasto para cá. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nos caps eu vou aumentar o radius. Aumentar aqui um pouquinho do radius para a gente ver. Aumentar aqui para a gente ver o que a gente tem de resultado. Então eu quero mais ou menos isso aqui, ó, que vai ser a parte do fundo, beleza? Vai ser essa parte aqui, que vai ser até amarelo. Essa parte vai ser a parte amarela. Vou duplicar esse texto, Ctrl e arrasto para cima. E aqui eu vou aplicar o material amarelo, eu arrasto para cá. Ó. E vou movimentar ele para frente. Só que aqui, obviamente, a gente tem um fillet bem menor. Vou diminuir aqui para uns 5 e aqui também, ó. 5 e 1, ó, tamanho bem legal. A gente só tem que inverter as cores, né? Aumentei aqui e 1. Então, esse aqui é aqui. Opa. Esse aqui é aqui. E este é aqui, ó. Então, o nosso texto é isso. Ó. Praticamente esse mesmo. Acertamos até rápido essa parte aqui. Eu vou diminuir um pouquinho mais os caps. Colocar 1. E aqui 1. E vou posicionar ele um pouquinho mais para frente. Para ele ficar um pouquinho mais saltado. Então a gente já concluiu a outra parte. Vamos posicionar ele. Acho que aqui já está legal. Vou abaixar só um pouquinho mais. E agora nós vamos adicionar este aqui, ó, promoção. Eu vou clicar aqui, ó, no carro novo. Ctrl arrasto para cima, crio uma nova cópia. Tiro esse FFD, que a gente não vai utilizar ele. A gente vai utilizar outro modificador. Posiciono ele aqui em cima. E o texto é promoção. Object, Pro, tá? Seleciono aqui,
promoção. A cor dele é azul, arrasto para cá então, mesmo azul daqui. T eu vou diminuir. E a gente vai adicionar um modificador aqui chamado, deixa eu ver que até eu esqueci o nome dele, chamado Wrap. Vamos adicionar ele aqui. E ele vai criar essas linhas. E vamos arrastar ele para baixo aqui do carro novo. Então a gente tem aqui, ele ficou ali, ó, tá curvado lá. Vou mudar aqui para Cylindrical. Ele ficou meio achatadinho aqui, mas não tem problema. Esse aqui é o promoção. E aqui nesse Wrap, eu vou selecionar ele, R, e vou rotacionar ele aqui, ó, em uns 90 graus, se não me engano, 80, 90. Pronto, esse aqui. Vou clicar aqui em Fit to Parent, para ele pegar o tamanho aqui total. E vou aumentar aqui, ó. Aumentando aqui na horizontal, com a escala T, né? E eu vou aumentar. Ferramenta escala. E vou aumentando aqui o meu texto. Beleza? Então a única coisa que a gente fez aqui. A gente aplicou o Wrap. Colocou ele abaixo aqui do promoção. A gente rotacionou o efeito, o modificador. A gente rotacionou ele 90 graus, porque ele estava distorcendo de uma outra forma. E agora a gente está na escala, a gente está aumentando aqui a distância horizontalmente, para ele criar esse círculo aqui, ó. Esse aqui é o modificador, ó, tá vendo essa grade? Então a gente está aumentando aqui horizontalmente e ele está criando, ele está posicionando aqui o formato do círculo. F4 para você ter uma noção melhor, ó. Olha o que ele está fazendo, ele está aumentando o círculo. Então, E do meu teclado, vou posicionar aqui, ó, para o meio, mais ou menos aqui, subo aqui, ó. Agora eu vou clicar aqui no promoção, tá? Porque eu quero movimentar o texto com o efeito junto. F1, voltei, é isso mesmo que eu quero. Ficou lá ele do jeito que eu preciso. Ctrl S, eu vou salvar. E eu posso adicionar o FFD também, ó. Vou clicar aqui e vou adicionar o FFD. Para a mesma coisa, para ele dar aquele abaulamento no nosso texto. Vou clicar aqui em Fit to Parent. Opa, vou colocar ele aqui assim, ó. Fit to Parent. E agora eu vou aumentar aqui nos 3 eixos. Aumentar até mais aqui, ó. Vou selecionar aqui a minha Live Selection, modo de pontos. Seleciono aqui esses pontos da frente visíveis e vou puxar um pouquinho para frente, ó. E ele vai fazer aquele trabalho de ele vai dar uma baulada no texto, ó. Vou só um pouquinho só para dar o reflexo. E vou posicionar ele aqui. Pode deixar ele um pouquinho aqui assim, ó, não tem problema. Deixar mais perto um pouquinho. Bem aqui assim, ó, tá ótimo. Então a gente está quase concluindo aqui o nosso texto já. Parte de texto. E esse texto aqui, ó, é o mesmo desse, só muda praticamente que não tem os modificadores. Eu posso até copiar eles. Vou pegar este promoção. Duplico ele aqui. Fortaleza. Veículos. Eu vou fazer ele separado para mim ficar os efeitos separados. Vou apagar esse modificador aqui, Wrap. Posiciono ele aqui embaixo. A cor dele é vermelho, então já vou colocar ele na cor correta. Mais ou menos aqui assim. E vou mudar o texto. Clico aqui no texto. Fortaleza. Opa, deu um zoom aqui.
Fortaleza. Clico aqui no FFD, Fit Parent, aumento aqui novamente um pouquinho, nos eixos, mais ou menos aqui assim. Modo de pontos, seleciono aqui esses e esses, sempre a maioria das vezes é os do meio, tá? E vou arredondar aqui o texto, para a gente ter mais reflexo ainda. Fortaleza, vou colar ele aqui. Até escrevi errado, escrevi Fortaleza, ah não, tá certo, Fortaleza, achei que tinha escrito errado. Fortaleza Veículos, Ctrl, arrasto para baixo agora, Veículos, E do meu teclado, arrasto ele aqui para baixo, e vou mudar o texto para Veículos. Então a gente aí já está quase concluindo o nosso tutorial. Então a gente tem o nosso textinho aqui, F4 novamente, visão frontal. E nós vamos posicionar esse texto aqui de uma forma mais organizada. Seleciono aqui o Veículos e o Fortaleza, T do meu teclado, vou diminuir os dois e vou posicioná-los aqui numa forma que eu ache mais interessante. Mais ou menos aqui, e diminuo aqui um pouquinho, posiciono aqui no meio. F1. Então a gente tem aqui o nosso texto quase completo. Vamos ver o que a gente falta. Só alguns ajustes. Carro novo, Fortaleza Veículos. Correto, promoção, correto, estou conferindo aqui ó, se está tudo certinho. Aqui no receita e eu vou deixar um pouquinho mais longe. Agora nós vamos fazer alguns ajustes aqui também, na nossa borda branca. T do meu teclado, eu vou diminuir um pouquinho do tamanho. Mais ou menos aqui assim, pouca coisa. Opa, vou aumentar. Aumentei aqui. Vamos ver se aqui tá com um probleminha. Que é a parte de revisão, tá? Antes de renderizar, a gente vai fazer alguns ajustes aqui para ver se está tudo de acordo com o que a gente precisa. Tá. Que eu tenho que ajustar aqui, ó, que eu percebi. Vamos fazer o seguinte, ó. Essa borda branca eu vou excluir. Essa base azul eu vou duplicar. Vou renomear aqui para borda branca. É bom que vocês vejam acontecendo esses defeitozinhos para vocês conseguirem também consertarem aí. Vou mudar aqui para fillet e aqui para fillet. Vou colocar aqui a cor azul. Cor branca, perdão. Então a gente vai mexendo aqui, ó. Aqui vamos colocar em half circle para ver, ou então em côncavo. Vamos diminuir aqui a quantidade do radius, mais ou menos aqui assim, ó. Deixar em 3, 5 e 4. E aqui também, 5 e 4. Como é que ficou? Vamos mudar aqui para côncavo mesmo. Então, ó, a gente já conseguiu aí o que a gente queria. A gente conseguiu consertar. O que nós temos que fazer aqui é posicionar até ele um pouquinho mais para baixo, ó. Esses dois aqui. Carro novo. Essas três partes aqui, ó. E vou movimentar um pouquinho para baixo para ele não colar ali, ó. Então a gente aí já conseguiu ajeitar ali nossa bordinha. Aqui na borda base azul, tá
Borda amarela, borda azul. Aqui é a borda amarela, vou apagar. Carro novo, borda branca vou tirar daqui, né, que estava ali dentro. Essa borda branca, esses três aqui, ó, vou aproximar aqui. Bem aqui assim. E aqui na borda branca, eu vou aqui em objeto e vou diminuir. Vou diminuir aqui assim, ó. Aqui. E aqui também no fillet. Eu não estou gostando é do fillet. Deixar em 3 e aqui 3. Assim vai ficar mais legal. Vai ficar melhor até que o original. Deixa eu aumentar aqui o radius. Deixar aqui em 2 e aqui em 2. Ó, assim já ficou bem legal. Já é algo mais interessante. Vou deixar em 2 para a gente ver. Aumentar aqui um pouquinho. 3 e 3. Pronto. Então a gente aqui já... Essa parte que a gente já concluiu. O que acontece? A gente já tem aqui o nosso texto, temos aqui a nossa borda, tudo. E agora nós vamos adicionar, começar a parte de reflexo e iluminação. Vou adicionar uma luz aqui, uma light. Vou movimentar ela para cá. Aqui assim mais ou menos. Vou clicar aqui nas minhas configurações de render e vou usar o standard mesmo para vocês verem. Vou adicionar aqui um Ambient Occlusion e um Global Illumination. Esses dois. E aqui no Global Illumination, aqui no preset, vou colocar Interior Preview, que é para a gente visualizar como é que está ficando, senão vai demorar demais o render. Beleza? E a gente já tem isso aqui, ó. Se eu der um render, a gente já tem este efeito aqui. Beleza? Então, bora lá. A gente tem que fazer aqui agora. Aqui nessa luz, eu vou adicionar aqui um Shadow Area. E eu vou mexer nos reflexos aqui. Principalmente das letras. Aqui no Receita, aqui no Reflectance, na cor vermelha, eu vou aumentar aqui o Specular. Colocar aqui uns 80 mais ou menos. E aqui no branco também, ó. É branco mesmo? Acho que é branco. Isso. Aqui pode deixar. E no azul, quer dizer. No azul vou aumentar o reflexo aqui para uns 80. E aqui no Roughness, vou colocar em 10. E aqui também, ó, 10. E a gente vai adicionar alguns objetos para dar alguns efeitos aqui. Vou criar um plane T. Vou diminuir ele aqui, ó, no modo de objetos mesmo. Diminuir ele horizontalmente. Vou criar um material. Vou tirar a cor e o reflectance. Vou colocar a luminência apenas. Vou colocar a luminência aqui, ó, em 300%. E vou adicionar aqui esse material nesse plane. Vou aumentar ele um pouquinho. Vou fazer cópias. 4 cópias, mais ou menos. Posicionar ela aqui mais próxima. Seleciono as 4, Alt G, e vou agrupar aqui esses planes. E aqui vai ser os materiais que vão gerar os reflexos na nossa cena. Vou selecionar aqui a tecla R, pressionar, e vou rotacionar aqui mais ou menos uns 50 graus. E vou posicionar ele aqui. Mais ou menos isso, ó. E vou aumentar eles bem. Aqui vai ser um dos reflexos. Vou arrastar para baixo com Ctrl pressionado, vou criar uma cópia.
Vou rotacionar. Mais ou menos isso. E vou posicionar logo abaixo aqui. Como eu disse para vocês, eu fiz no Octane Render esses reflexos e eliminação, que é bem mais, ele é mais prático de você se utilizar, só que a gente precisaria de uma aula só falando sobre o Octane Render. Ele é um motor de render muito bom, que tem resultados excelentes, só que ele precisa de uma aula específica para mim explicar para vocês certinho como é que ele funciona. E os planes, vou dar um Alt G e vou agrupá-los. E vou colocar uma tag do Cinema 4D, que é de Composition. Clico no botão direito, Cinema 4D Tags, Composition. E eu vou desmarcar essa opção, Sim by Camera, para ele não sair no render. Beleza? Porque eu não quero que ele apareça no render. Então, pessoal, fiz alguns testes para a gente ter um resultado melhor. O que eu fiz aqui eu vou mostrar para vocês. Eu adicionei uma câmera, vou desativar essa câmera, e eu apenas rotacionei, eu adicionei mais um plane em cada grupo. Então, a gente tem aqui 2 grupos com 5 planes, correto? E eles estavam da seguinte forma, eles estavam assim, ó. Eles estavam assim, lembra? Que eles estavam para baixo aqui, estavam mais ou menos isso. Eu apenas rotacionei ele para eles ficarem dessa forma. Então, o que eu fiz? Todos os planes aqui, ó. Só peguei e rotacionei eles, ó. Eles estavam assim, ó. Lembra? E eu apenas rotacionei eles para que ficassem assim. Por quê? Porque esse jogo de reflexo eu achei mais legal. Fiz vários testes e eu achei mais interessante dessa forma aqui. E eu mexi nos materiais. Eu vou abrir um por um aqui para mostrar para vocês. Eu tirei a iluminação, deixei só os planes com o Luminance. E aqui nos materiais, o que eu fiz? Ó? Na parte de reflexo, aqui na cor vermelha, o Roughness eu deixei em 0 e o Specular Strength eu deixei em 80, que é a força do reflexo. E eu fiz isso aqui, ó, em praticamente todos. Ó. Esse aqui eu até deixei em 100, na cor branca. Eu fui tirando o Roughness e aumentando a força do reflexo. Esse azul aqui é o azul aqui do fundo. Eu separei 2 azuis. O da letra, do promoção, e o aqui do fundo azul. Esse do fundo azul, ele tem um Roughness de 10 e a força de reflexo dele está em 15 e o Specular está em 80. Beleza? Foi essa modificação que eu fiz. E esse aqui eu mantive, eu tirei o Roughness e a força do reflexo e a força do Specular eu deixei em 100 e 80, para vocês me acompanharem aí. E no amarelo, eu deixei o Roughness em 15, que é uma rugosidade. A força do reflexo deixei em 100 e o Specular em 57. Então essas foram as alterações que eu fiz. Ok? Aqui nas configurações de render, eu clico aqui ó, em Edit. O que eu fiz? Eu vim aqui em Anti-Aliasing e eu coloquei em Best. Ele estava em Geometry. Coloquei em Best. Global Illumination Interior High. E o Ambient Occlusion, eu marquei essa opção aqui, ó, Evaluate Transparency. Não tem, mas é por costume mesmo. E o restante eu mantive. Ó. Ok? Essas configurações aqui. Aqui, ó, você pode mudar aqui ó, o Sample, pode colocar em High. Para ficar mais alto ainda e ter uma qualidade melhor. E apliquei o render. Então a gente vai renderizar agora. Eu adicionei uma câmera também. Ó. Essa câmera aqui. Ó. E vocês vão ver comigo aí como é que vai ficar. Vou dar um play aqui. E a gente vai renderizar agora para a gente ver o final do nosso projeto. Como eu havia dito, eu utilizei o Octane Render. Então para mim fazer a aplicação de reflexo é muito mais fácil por lá. Porque eu já vou fazendo e vou visualizando. Ele é muito mais rápido do que o Octane Render, que o render nativo. Então, caso vocês queiram aprender, tem um canal do Juliano Carneiro, eu vou deixar o link na descrição, que ele é especialista em projetos 3D e renderização, e ele entende muito mesmo, cara. E eu recomendo vocês aprenderem como é que faz outros objetos até mais avançados, vocês conseguem
aprender lá no canal deles. O que dá para a gente melhorar aqui, ó? A gente já conseguiu renderizar aqui, quase finalizando. A gente pode fazer uma pós-produção lá no Photoshop também, para aplicar uns efeitos mais legais. Este aqui, ó, deixa eu desabilitar minha câmera. Esse elemento aqui, esse aqui eu posso excluir, eu posso testar para ver se ficou melhor assim. Eu vou dar outro render agora. E eu vou testar aqui para ver se melhorou, porque aquela parte estava com muita incidência de luz. Por isso até que quase não apareciam as sombras. Então eu vou testar ele sem aqueles dois planes lá. Se ficar legal, a gente salva ele. Se não, a gente tira. Ó. Você vê que já melhorou bastante. Ó. A gente já tem mais nitidez ali no texto. Estava até dificultando a leitura para a gente. Vamos esperar terminar aqui de renderizar. Aí, ó, bem melhor, né? Ficou bem mais interessante aqui com essa parte. O que aconteceu com isso? Ó? Aqui ficou um pouquinho escuro. E como é que você resolve isso? Você pode colocar uma luz ali, ou então um objeto pequeno para a luz incida naquela região. Eu posso clicar aqui, ó. Vou criar um outro plane, vou duplicar esse plane aqui. Vou desativar minha câmera. Ctrl T, vou diminuir e vou posicionar ele lá, ó. Bem aqui, ó. R, rotacionei e vou posicionar ele aqui, ó. Então ele vai pegar aqui nessa parte. Eu posso duplicar esse texto e rotaciono ele de cima para baixo também. Então, quanto mais objetos você tiver na cena com luminosidade, mais reflexo você vai ter. Então, como eu disse, isso aí é teste. Não tem um tutorial específico de como ficar com reflexo X ou Y. É só testando. Varia muito de acordo com cena, com objeto que você quer. Mas, você testando aí, você vai conseguir ter um resultado bem legal. Tenho certeza disso. Vou fazer o último teste aqui. Mas eu acredito que vocês já entenderam como é que funciona. Caso essa aula fique muito grande, eu vou dividir ela em duas. Primeira parte de modelagem e a segunda de render. Senão eu vou deixar uma aula só, beleza? Mas eu acho que eu consegui passar para vocês a mensagem certinho, como é que vocês conseguem fazer. E eu quero ver o resultado de vocês. Quero que vocês postem no Instagram lá e me marca que eu vou estar respondendo todos vocês lá. O resultado da aula de hoje, beleza? Ó, a gente ficou um pouquinho claro aqui, mas vocês podem mexer aí. Então, com isso a gente conclui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixe nos comentários aí. Dicas de próximos vídeos, críticas. Alguma dúvida dessa aula aí referente a essa ou outra aula, você pode estar deixando nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe essa aula. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para você receber as notificações com mais conteúdo, beleza? Então fico por aqui e até a próxima. Valeu!